Marco Aurélio. Sim, presidente. Habeas corpus número 105.674, paciente Reinaldo Silva Lopes, impetrante Fernanda Trajano de Cristo e outro, coator, Superior Tribunal de Justiça. Eu espertamente queria que nós já declarássemos a constitucionalidade. Presidente, há uma questão sobre constitucionalidade, por isso é que este habeas está vindo ao plenário, né? Na decisão que implicou em deferimento da liminar, a espécie ficou assim resumida: pena, dosimetria, continuidade delitiva, relevância não demonstrada, habeas corpus liminar indeferida. E apontei, portanto, que não teríamos a relevância. A Procuradoria, no parecer, refuta as alegações de erro na individualização da pena, ressaltando a correção efetuada pelo superior nesse ponto, no julgamento de um outro habeas, e quanto ao pedido de afastamento da culpabilidade no momento da análise relativa ao artigo 59 do Código Penal, afirma ser circunstância da maior relevância na individualização da reprimenda, pois resulta num exame concreto do grau de reprovabilidade da conduta, né? É este o relatório, né? Digo, presidente, esse voto já foi preparado há algum tempo, que a pecha atribuída ao vocábulo culpabilidade, versado como um dos núcleos das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, não procede. Conforme tive a oportunidade de ressaltar na decisão proferida, a decisão interlocutória, há de se observar o fato de os tipos penais estarem sujeitos a balizamento quanto à pena base. Isso acaba por mesclar o tipo e as circunstâncias judiciais. É a forma de se estabelecer a pena para o caso concreto, né? Não se podendo entender que a previsão do mencionado artigo atinente à culpabilidade seja conflitante com a Constituição Federal. A disposição, a rigor, mostra-se afinada com o princípio maior da individualização, porquanto a análise judicial das circunstâncias pessoais do réu faz-se indispensável a adequação, em termos de espaço de tempo, da pena, em especial nos crimes praticados em concurso de pessoas, nos quais se exige que cada um responda tão somente na medida da sua culpabilidade. Artigo 29 do Código Penal. O dimensionamento desta, quando cotejada com as demais circunstâncias descritas no artigo 59 do referido Código, revela ao magistrado o grau de censura pessoal do réu na prática do ato delitivo. Para Celso Demanto, o exame da culpabilidade serve para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta que era exigível do agente na situação, o que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu. Digo, ao contrário do que sustentado, a ponderação acerca das circunstâncias judiciais do crime atende ao princípio da proporcionalidade, apresentando-se como verdadeira limitação. Aí vem um ponto que é ressaltado por César Roberto Bittencourt, a verdadeira limitação da discricionariedade judicial,
na tarefa individualizadora da pena base. No mais, reitero, e aí transcrevo, presidente, o que consignei ao indeferir a medida cauteladora. Indefiro a ordem, salientando que a fixação da pena, considerada do tipo, está de início jungida a critério de justiça e o habeas corpus pressupõe ilegalidade. Eu concluo pela constitucionalidade da alusão no artigo 59 do Código Penal, como circunstância judicial, a culpabilidade do acusado. É como voto. Estão todos de acordo? Habeas corpus. Já colheu os votos? Já. Eu acompanho o relator. Eu só queria ressalvar que eu considero que a ementa não integra o dispositivo do acórdão, como é de convencional sabença. Presidente, eu terei que abrir o Código de Processo Civil, porque afirmei e que temos um artigo claro, expresso, ao revelar na estrutura do acórdão, como elemento dessa estrutura, a ementa. E digo que, no passado, com a velha guarda, esse mesmo tema, ante uma colocação de um grande juiz da Corte, o ministro Sidney Sanches, ele foi enfocado. E todos nós concluímos, após a leitura do artigo, que realmente se tem a ementa como a integrar, não como um penduricalho, algo despiciendo, algo irrelevante, né? A integrar o pronunciamento judicial retratado no acórdão, que decorre do julgamento em tribunal, né? Eu vou localizar, né? E não pretendo voltar no colegiado à matéria, né? Mas depois conversarei, né, com o meu admirado, né, colega, ministro Luiz Roberto Barroso. Só aproveitando a carona, eu até não acho uma má ideia, mas que venha a integrar. Porém, em algum lugar do futuro, para simplificação da vida, inclusive de quem estuda os acórdãos, eu acho, e já escrevi sobre essa ideia, que a ementa, uma vez lavrado o acórdão, ela deveria ser submetida à maioria que se formou, porque não é incomum que a ementa traga proposição que não foi objeto de deliberação, o que frequentemente traz problemas para a compreensão do acórdão. De modo que talvez seja uma boa oportunidade apenas para trazer o tema a debate para uma reflexão, que é a posterior submissão. Porque, embora ache que a ementa não integra o dispositivo, no mundo real, o que as pessoas leem é a ementa. E, portanto, a ideia daquilo que foi decidido se contém mesmo na ementa. De modo que talvez se possa, num dia em que formos fazer uma reflexão sobre algumas práticas do tribunal, incluir a submissão da ementa, uma vez lavrado o acórdão, à maioria que se formou. É uma ideia que trago não para debate agora, mas apenas para registro. Obrigado, presidente. Presidente, agradeço o tempo que me proporcionou o ministro Luiz Roberto Barroso, né, para folhear o Código de Processo Civil. E o artigo a que me referi é o 563. Todo, invariavelmente, acórdão conterá ementa. Certo. Também tem um número do processo, mas não faz coisa julgada. Bom, perdoe-me, eu entendo que a nossa atuação
e Vossa Excelência, como advogado, sempre reclamou isso, é uma atuação vinculada ao direito posto. E eu não estou aqui dizendo que o processo não deva contar com o número. Se Vossa Excelência diz, é outra coisa. Não, o Luiz processo Barroso, deve Vossa contar com a Excelência ementa, só não faz coisa julgada. Vossa Excelência poderia formular uma proposta para discussão numa das nossas próximas Certamente, com muito gosto. sessões administrativas? Até para a reflexão do ministro Barroso, Presidente, é a criação de um sítio virtual onde isso poderia ser passado internamente entre os colegas no momento da lavratura do acordo. Acho ótimo, estou de acordo. presidente, Olha, Vossa Excelência eu me permite, creio- E aí o acordo se precisa trazer. a ementa integra o acordo e se nós temos uma figura instrumental para afastar contradições, omissões, obscuridades, que é a figura dos embargos declaratórios, eles devem ser manuseados pela parte. E, logicamente, não podemos, já que não conseguimos sequer conciliar celeridade e conteúdo a tempo e modo, né? Nós não podemos burocratizar o processo. Nós não podemos burocratizar a redação do acórdão e criando no tribunal, quanto a essa redação, que é da responsabilidade do relator, inúmeros revisores. Olha, eu creio que o capítulo do nosso regimento relativo à lavratura de acordo está precisando de uma boa despoeirada, né? Porque é uma burocracia infernal. Já há proposta nesse sentido, no sentido da revisão. Vamos consolidar isso e discutir numa Vamos, numa quem sessão. sabe, presidente, criar para todo e qualquer processo, né, criar a figura do revisor. Porque, a rigor, eu já disse aqui nesta bancada que nós passamos, isso não ocorria com a composição pretérita, não estou criticando quem quer que seja, do tribunal, nós passamos a ter vários revisores. Vamos confiar um pouquinho mais no relator. Bem, proclamo o resultado. Habeas corpus denegado, decisão unânime. Ministro.